Imagens de cidades em ruínas, céus em chamas e a humanidade à beira da aniquilação. Manchetes de jornais que gritam sobre desastres iminentes e profecias apocalípticas. Filmes de Hollywood que nos bombardeiam com visões aterrorizantes do fim do mundo. Quando você ouve a palavra apocalipse, o que lhe vem à mente? É provável que seja uma cena de destruição em massa, caos e desespero. Essa é a imagem que a cultura popular nos vende, uma visão distorcida que transformou um dos livros mais profundos e simbólicos da Bíblia numa mera história de terror. Mas e se eu lhe dissesse que o livro do Apocalipse não é primariamente sobre destruição? E se a sua mensagem central não fosse o medo, mas a esperança? Prepare-se para desmistificar a ideia de que o Apocalipse é apenas um roteiro para o fim dos tempos. Este livro, escrito há quase 2000 anos, é na verdade uma revelação poderosa da soberania divina, um farol de esperança para os oprimidos e uma promessa de justiça final. É um convite à perseverança, à fé e à certeza de que no fim o bem triunfará sobre o mal. Estamos prestes a embarcar em uma jornada para desvendar os mistérios do Apocalipse, um texto que continua a fascinar e confundir gerações. Escrito por João, um exilado na ilha de Patmos, no século I d.C. Este livro é uma tapeçaria rica em símbolos, visões e profecias. Será que estamos vivendo os tempos finais? O que significam as figuras bizarras como a besta, o dragão e os 4 cavaleiros? Como podemos entender dragões de 7 cabeças e mulheres vestidas de sol? Por séculos, essas perguntas têm ecoado, provocando medo e especulação. O problema não está no livro em si, mas nas interpretações sensacionalistas e distorcidas que se acumularam ao longo do tempo. As interpretações sensacionalistas do Apocalipse se tornaram um antagonista que obscurece a verdadeira mensagem, transformando uma obra de profunda teologia e conforto em um espetáculo de terror. Nosso objetivo aqui é fugir desses clichês e explorar o Apocalipse de uma forma nova, conectando sua relevância para o Oriente Médio Antigo, onde nasceu, e para o mundo contemporâneo. O Apocalipse é um livro que fala sobre a luta cósmica entre o bem e o mal, mas o faz com a promessa inabalável da vitória final de Deus. Ele foi escrito para comunidades cristãs perseguidas sob o Império Romano do imperador Domiciano, oferecendo-lhes coragem e perspectiva em meio à adversidade. As 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, foram as destinatárias originais destas mensagens, e através delas podemos vislumbrar os desafios e triunfos da fé em um mundo hostil. Este vídeo é o início de uma exploração profunda que desafiará suas percepções e revelará a verdadeira mensagem deste texto milenar. Prepare-se para uma jornada que o levará além das imagens de destruição e para o coração da esperança e da revelação divina. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para realmente mergulhar na profundidade do Apocalipse, precisamos primeiro entender o mundo em que João, o autor, vivia. O Império Romano, no século I d.C., era uma força avassaladora que dominava vastas extensões de terra, incluindo todo o Oriente Médio. Este era um período de relativa paz, a famosa Pax Romana, mas também de repressão brutal para aqueles que desafiavam a autoridade imperial. O culto ao imperador, em particular, era uma pedra de toque para a lealdade a Roma, e a recusa dos cristãos em participar desse culto os colocava em rota de colisão com o poder estabelecido. Foi sob o imperador Domiciano que a perseguição aos cristãos se intensificou, tornando-se mais sistemática e generalizada. João, um dos apóstolos de Jesus, foi exilado na ilha de Patmos, um rochedo árido no mar Egeu, provavelmente por causa de sua fé e pregação. Longe das comunidades que amava, foi nesse ambiente de isolamento e opressão que ele recebeu as visões e as palavras que compõem o livro do Apocalipse. Não era um tempo de tranquilidade, mas de angústia e esperança resiliente para as comunidades cristãs do século I, as destinatárias originais das mensagens. O Apocalipse não é uma reportagem jornalística ou um manual direto de eventos futuros, como muitos pensam.
Ele pertence a um gênero literário específico da época, conhecido como literatura apocalíptica. Caracterizado pelo uso extensivo de símbolos, visões complexas, números enigmáticos e uma linguagem codificada, esse gênero era comum tanto no judaísmo quanto no cristianismo primitivo. Textos como o livro de Daniel no Antigo Testamento ou os livros de Enoque fora do cânon bíblico compartilham muitas dessas características. A linguagem apocalíptica não buscava ser literal, mas metafórica, construindo uma tapeçaria de imagens para transmitir verdades profundas e encorajar os fiéis em tempos de crise. Era uma forma de comunicar esperança, sem ser abertamente subversivo aos olhos do império. As primeiras destinatárias destas mensagens foram as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cidades, localizadas no que hoje é a Turquia, eram centros vibrantes de comércio e cultura no Império Romano, e cada uma delas enfrentava desafios únicos. As mensagens a essas igrejas não eram genéricas. Eram cartas personalizadas que abordavam problemas específicos. O esfriamento do primeiro amor em Éfeso, a perseguição em Esmirna, o compromisso com a idolatria em Pérgamo, a complacência em Sardes, a perseverança em Filadélfia e a mornidão espiritual em Laodiceia. Mais do que meras cartas, são retratos vívidos de comunidades e seus dilemas, alguns dos quais são surpreendentemente atuais e ressoam com as lutas da fé em qualquer época. Dentro dessa rica tapeçaria de imagens, encontramos símbolos-chave que são frequentemente mal interpretados. O cordeiro, por exemplo, não é um animal fofo, mas uma representação poderosa de Jesus Cristo, tanto como sacrifício, quanto como vitorioso e soberano. O dragão é claramente identificado como Satanás, o adversário. A besta, com suas múltiplas cabeças e chifres, simboliza o poder político opressor e anticristão, frequentemente associado ao Império Romano da época. A Nova Jerusalém, ao contrário das interpretações mais sombrias, representa a consumação da salvação, um lugar de paz e comunhão eterna com o divino. A chave para entender esses símbolos é sempre retornar ao seu significado original no contexto judaico-cristão do século I, evitando as interpretações sensacionalistas modernas que desviam a atenção da mensagem central. Cada símbolo é uma janela para a compreensão da luta eterna entre o bem e o mal, a opressão e a esperança, a morte e a vida. E claro, não podemos ignorar a importância do Oriente Médio como palco para a maioria das visões e profecias apocalípticas. A geografia, a história e a cultura dessa região estão intrinsecamente ligadas ao texto. A conexão com a história de Israel, o judaísmo e as promessas divinas para o povo judeu são elementos fundamentais. O Apocalipse está enraizado na história e geografia de uma região que continua a ser central para muitos conflitos e crenças, um lembrete de que a história sagrada e a história humana estão profundamente entrelaçadas. No cerne dessa complexa trama de símbolos e contextos históricos reside a luta cósmica, um dos temas mais poderosos do Apocalipse. Longe de ser apenas um livro de terror ou de previsões catastróficas, ele é, acima de tudo, uma afirmação da soberania de Deus sobre o mal e sobre o curso da história humana. As imagens de batalhas celestiais e terrestres, de forças demoníacas e anjos guerreiros, servem para ilustrar uma verdade fundamental. Não importa quão esmagadora pareça a escuridão, a vitória final do bem é uma certeza. Essa promessa de triunfo divino é a espinha dorsal da mensagem de João aos cristãos perseguidos, que o poder do Império Romano, ou qualquer outra forma de opressão, é transitório e, em última instância, subjugado ao plano eterno de Deus. Além das imagens aterrorizantes que tanto fascinam e amedrontam, está a promessa inabalável de que a justiça prevalecerá e que o sofrimento dos justos não será em vão. Assim, o Apocalipse emerge como uma fonte paradoxal de conforto e advertência. Para as comunidades cristãs do século I, vivendo sob a sombra da perseguição do Império Romano sob Domiciano, o livro era um bálsamo para a alma, uma garantia de que não estavam sozinhas e que sua fidelidade seria recompensada.
Era uma mensagem de esperança para os perseguidos, um encorajamento para perseverar diante da tortura e da morte. Ao mesmo tempo, o livro contém advertências severas contra a apostasia, a conformidade com os valores do mundo e a mornidão espiritual. Ele desafia os crentes a manterem sua pureza e seu compromisso com a verdade, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. É um lembrete contundente de que as escolhas que fazemos, tanto individualmente quanto como comunidade, têm consequências eternas, moldando nosso destino e nosso relacionamento com o divino. A complexidade do Apocalipse deu origem a diversas interpretações ao longo da história, cada uma tentando decifrar seus enigmas. As escolas de pensamento mais proeminentes incluem a preterista, que vê a maioria das profecias como já cumpridas no contexto do século I a.C., a historicista, que as interpreta como uma linha do tempo da história da Igreja, desde João até o fim dos tempos, a futurista, que as projeta para um futuro escatológico, e a idealista, que as entende como verdades espirituais atemporais sobre a luta entre o bem e o mal. Curiosamente, o Oriente Médio, com sua rica história e profundas raízes religiosas, tem sido central em muitas dessas interpretações, especialmente nas futuristas, que frequentemente localizam eventos finais na região. A forma como lemos o Apocalipse, portanto, diz muito sobre o nosso tempo, as nossas preocupações e as nossas esperanças. Inevitavelmente, um livro tão dramático e misterioso encontrou seu caminho para a cultura popular. Referências ao Apocalipse permeiam livros, filmes, músicas e videogames, muitas vezes retratando o fim do mundo em tons sombrios e espetaculares. No entanto, essa popularização frequentemente distorce a mensagem original, transformando um texto de esperança e revelação em um mero espetáculo de destruição. As interpretações sensacionalistas, distorcidas do Apocalipse, que combatemos neste vídeo, são amplificadas pela mídia, criando um fascínio pelo fim dos tempos que, apesar das distorções, é inegável e reflete uma profunda inquietação humana com o futuro. Ao desvendar as camadas de simbolismo e contexto, percebemos que a verdadeira essência do Apocalipse não é a de um manual de previsões literais, mas sim uma revelação profunda da natureza de Deus, de seu controle sobre a história e do destino final da humanidade. É uma proclamação de que, apesar do caos e da injustiça que percebemos no mundo, Deus está no trono e a vitória final é dele. A mensagem de João, o narrador, para as comunidades cristãs e para nós hoje, é de perseverança na fé, de esperança inabalável e de um convite a viver uma vida com propósito, buscando a justiça e aguardando um futuro onde toda lágrima será enxugada. O Apocalipse nos convida a ir além do medo e a abraçar a esperança. Que outras passagens bíblicas você gostaria de ver desmistificadas? Deixe seu comentário abaixo e continue a explorar conosco os mistérios dos textos antigos.